Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Águida, e hoje eu vou trazer a resenha do Estrangeiro, de Albert Camus. Antes de começar o vídeo, os recados iniciais de sempre. Deixa seu curtir, se inscreve no canal, deixa 1, 2, 3 comentários, nem que seja um emoji, um coração, para engajar o meu vídeo, tá? Manda esse vídeo para alguém que já leu O Estrangeiro ou que tem vontade de ler. Eu vou tentar fazer o menos de spoiler possível. Também esse vídeo também para pessoas que querem começar a ler, que querem adquirir esse hábito, que provavelmente ela vai gostar. Eu espero que ela goste, né? Bom, como eu já falei lá no início do canal, eu não sou uma pessoa formada em letras, eu não sou crítica literária, eu não sou, sabe, eu não sou profissional da área, tá? Eu sou uma entusiasta da leitura, eu gosto de ler e eu fiz esse canal como um hobby, tá? Ele é para mim um hobby mesmo, tipo, é uma coisa legal que tá acontecendo. As interações com vocês está sendo muito interessante, receber feedback, o pessoal que chama lá no Instagram também e deixa uma mensagem, deixa alguma sugestão também para mim. Então, assim, aqui é o meu hobby, tá? Eu não trabalho com YouTube, eu não recebo dinheiro do YouTube, até mesmo porque eu acabei de criar esse canal. Não tenho pretensão de fazer isso, meu trabalho, tá? Eu tenho pretensão de vir aqui falar levemente sobre livros, trazer tags e conversar sobre esse mundo que a gente gosta tanto. E aí, antes de fazer essa resenha, eu fiquei muito receosa, porque, primeiro, a primeira resenha do canal sobre O Estrangeiro, de Albert Camus, que é um filósofo que tem uma teoria absurda, desculpa o trocadilho, gente, que ele é um dos precursores da teoria do absurdismo, que eu nem sabia que existia, eu nem sabia o que era isso. Fui pesquisar um pouco, acho que eu nem entendi muito bem esse negócio de absurdo aí. Mas, enfim. Então, assim, se eu falar alguma coisa errada, se eu trouxer alguma data errada, alguma coisa, vocês podem me corrigir nos comentários. Não tenho pretensão aqui de que essa seja uma resenha definitiva sobre esse livro. Muito pelo contrário, tá? Eu tô aqui para me divertir, para trazer uma dica para vocês e pra gente conversar sobre literatura, tá? Então, assim, gente, de maneira alguma eu vou trazer uma opinião unânime, eu vou trazer um pouco do que eu entendi, de como foi essa leitura para mim, vou falar mais dos meus sentimentos do que de teorias, etc. Eu espero que vocês gostem. Então, assim, gente, antes de começar a falar do livro, né, do Estrangeiro em si, eu vou falar um pouquinho do Albert Camus. Foi uma pesquisa muito breve que eu fiz, tá? Se tiver alguma coisa destoante aí, vocês podem colocar no comentário. Se quiserem acrescentar também, pode colocar no comentário. Aqui o espaço é super aberto pra gente trocar e trocar opiniões, trocar pra gente divergir, conversar e, enfim, tá? Mas o Albert Camus, ele nasceu na Argélia em 1913. Nessa época, a Argélia era uma colônia francesa, né? Então, o Camus, ele é um escritor que escrevia em francês, apesar de que depois ele foi morar realmente na França, né? Que foi até onde ele faleceu. O Camus, ele é considerado um escritor francês. Se não me engano, como ele foi ganhador, ele foi laureado com o Prêmio Nobel, ele é considerado o Prêmio Nobel francês, tá? Ele se formou em filosofia e, apesar da origem pobre, assim, ele teve uma ascensão acadêmica até significante, tá? Ele ficou órfão de pai ali mais ou menos em 1914, porque o pai dele estava lutando na Primeira Guerra Mundial. Ele ficou órfão de pai bem novo, né? Porque se ele nasceu em 1913, o pai faleceu em 1914, ele tinha 1 ano de idade, ou talvez nem completado 1 ano ainda. Então, ele foi criado ali pela mãe, pela avó e pelos tios. Diz que ele é de uma família pouco abastada, assim, pobre mesmo, mas ele teve ascensão graças ao estudo dele, ao desempenho acadêmico dele mesmo e pelo
pelas suas obras literárias, né? Porque o Camus foi um escritor prolífico. Como eu falei, ele se mudou para a França, apesar de que a Argélia era uma colônia francesa, ele se mudou efetivamente para a França, ali na Segunda Guerra Mundial, e aí ele foi um importante membro da resistência francesa em oposição ao nazismo. E isso é muito importante para as obras dele, porque ele traz essa questão da guerra, enfim, de combates e de até um pouco de política nas suas obras, tá? O Camus, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, com 44 anos, apesar de ele ter contraído tuberculose. No começo, ele foi filiado ao Partido Comunista, mas ele se desfiliou pouco depois, por conta de divergências ideológicas mesmo. Curiosamente, ele foi grande amigo do Jean-Paul Sartre, e depois de escrever O Homem Revoltado, que é um livro que ele faz duras críticas a regimes totalitários, e aí gerou uma grande briga entre ele e o Sartre, e eles acabaram rompendo essa amizade, tá? Foi dito aí que eles não se falaram nunca mais na vida por conta dessas posições políticas que eles tinham divergentes, tá? O Camus, ele foi laureado com o Prêmio Nobel em 1957, aos 44 anos. E apesar de ele ter contraído tuberculose com 17 anos, ou seja, ele viveu praticamente a vida inteira com tuberculose, ele faleceu num acidente de carro com um bilhete de trem que ele já havia comprado para fazer essa viagem, mas de última hora ele aceitou uma carona com um amigo e aconteceu esse acidente, onde ele faleceu na hora. E aí, vamos finalmente falar do Estrangeiro. Esse livro ele foi lançado em 1942, basicamente no meio ali da Segunda Guerra Mundial. Ele tem, nessa edição aqui da Record, né? Ele tem 126 páginas. E aqui a gente encontra uma história peculiar, uma história extremamente singular, tá? No Estrangeiro, a gente encontra o Meursault, que é o personagem principal, e nos deparamos com a estranheza desde o princípio desse personagem ao reagir, ou a sua falta de reação a algumas situações da vida cotidiana comum de qualquer ser humano. O Meursault, ele é funcionário de um escritório e em determinado dia que ele tá ali trabalhando, ele recebe um telegrama. E aí eu vou ler o telegrama para vocês, que é bem curtinho o trecho, mas eu vou ler na integridade para vocês entenderem um pouco. O livro, ele começa assim: Hoje mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo, abre aspas. Sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Cabe fazer um adendo aqui de que o telegrama, né, naquela época a gente não tinha um WhatsApp, tá? A gente não tinha mensagens instantâneas que a gente mandava para o outro lado do mundo, chegava no mesmo tempo. Então, o telegrama era uma forma de comunicação rápida, né, daquela época. Eu não sei porque, enfim, eu não vivi esse tempo, mas diz que o telegrama ele era pago por extensão da mensagem. Então, aqui a gente já pode perceber que essa mensagem é tão curta e objetiva, porque quanto maior a mensagem, mais caro você pagaria. E uma das características desse telegrama é que ele chegaria num prazo ali próximo de 24 horas. Então, essa questão dele falar que mamãe morreu hoje, ou talvez tenha sido ontem, é justamente porque ele não sabe se esse telegrama foi escrito ontem, e aí chegou nesse prazo de 24 horas, ou se ele acabou de ser escrito e entregue, então fica esse lapso temporal aí, por isso essa confusão. Ela morreu hoje, morreu ontem, enfim, tá? Mas essa objetividade é uma característica que a gente vai encontrar aqui no livro o tempo inteiro, tá? Porque o Camus, nesse livro, ele é objetivo, ele usa poucas palavras, tanto que, assim, né, não consideraria um romance, eu consideraria mais uma novela, porque tem 126 páginas.
numa diagramação super confortável. Então, assim, ele é um livro que ele não tem encheção de linguiça, tá? Ele é um livro direto. O que o Meursault tem para pensar, ele pensa objetivamente. O que o Meursault tem para falar, ele fala objetivamente, sem muito rodeio. E essa é uma característica do livro, tá? Não só desse telegrama. Bom, ao se deparar com a morte da sua mãe, o Meursault, ele se vê compelido a ir até o asilo onde a mãe morava para realizar os trâmites funerários. E aqui a palavra é justamente essa, compelido. Ele se sente obrigado a ir. Porque ali no pensamento dele, ele já começa a ver, ai, porque tem que pegar um ônibus e é não sei quantas horas de viagem, depois eu vou ter que andar um pouco para chegar nesse asilo. Então eu vou pedir pro meu chefe aqui uns dias, vou chegar lá no final da tarde, acho que amanhã eu tô de volta. Ele trata isso como se fosse um empecilho, tipo, ai, gente, aconteceu esse negócio aqui, né? Vou ter que ir lá resolver, coisa chata, sabe? Burocracia, essas coisas. E aí você já vê esse distanciamento, porque em nenhum momento você vê ele, poxa, minha mãe morreu, né? Vou lá prestar minhas últimas homenagens e tal. E esse estranhamento vai seguindo ao longo do livro, tá? Eu vou contar a história da primeira parte, tá? Que é onde os fatos acontecem e a segunda parte são os desdobramentos. Então, eu vou contar só a primeira parte para não dar tanto spoiler assim. E aí, ele pensa na forma mais rápida e direta de ir para esse asilo, visitar a mãe dele, fazer lá o funeral e voltar para casa dele, seguir a vida dele, tá? Ao chegar no asilo, a gente percebe que algumas atitudes dele, ou talvez a falta de algumas atitudes, são notadas ali por quem mora ali, pelos funcionários do asilo, tá? Numa conversa inicial, nota que a mãe morava no asilo assim por uns 3 anos, mais ou menos. Ele enviou essa mãe para o asilo, porque a mãe até então morava com ele. Ele enviou a mãe para o asilo porque ela estava precisando de maiores cuidados e ele não tinha condições financeiras de arcar com esses cuidados. Então, o asilo seria uma forma de oferecer esses cuidados a ela, ela ser assistida e tal. Mas a gente percebe que ela tá lá há 3 anos e ele não visitava muito essa mãe, não, né? Ele até fala, ai, gente, porque aí eu ia ter que gastar um domingo, pegar um ônibus, aquele sol escaldante, aí depois eu ia ter que voltar. Tipo assim, eu ia meio que perder meu domingo para ir lá visitar ela. Muito trabalho, muita coisa, né? Tudo você vê que tem essa resistência dele em agir. O Meursault, ele é um personagem que ele tem essa monotonia, sabe? Ele não é da ação, tá? E quando ele age, é aquela coisa assim, vamos resolver isso logo. Em dado momento, tá ali nos trâmites e tal, o funcionário do asilo menciona que levou esse caixão pro pequeno necrotério que eles tinham ali, porque a morte de um asilado, de uma pessoa que mora lá, sempre causava muito alvoroço nos outros moradores do asilo, né? Ah, as pessoas ficavam agitadas e tal, então eles meio que retiram o corpo para não ficar muito à vista e os outros moradores ali do asilo não ficarem tão agitados. Aí ele vai para esse necrotério para vou ver mamãe, né? E aí o funcionário tá conversando com ele, o funcionário do asilo tá conversando com ele e tal. E aí ele, nossa, a gente esqueceu de desparafusar o caixão, não sei o quê. Você quer que eu desparafuse para você ver sua mãe pela última vez? Ele, não precisa não. Precisa não, deixa aí, vai dar muito trabalho. Pode deixar, precisa não. O funcionário já fica meio estranho, né? Mas tudo bem. Em outro momento, esse mesmo funcionário, ele oferece um café pro Meursault, um café com leite. E aí, o Meursault aceita e, ai, gente, eu gosto tanto de café com leite, né? Por que eu não vou aceitar o tal do café com leite? E aí, ele até se questiona se foi adequado ele aceitar esse café com leite, porque, tipo, as pessoas meio que ficaram assim... Ai, sua mãe morreu e você tá tomando café com leite, sabe? Tem essa questão do julgamento também. Tem essa questão, não, né? Essa é uma questão central do livro. Mas essa questão do julgar o luto alheio é muito presente aqui, tá? E eu acho isso terrível, tá?
porque cada pessoa vive um luto de uma forma, mas aqui o Camille, ele tem um propósito com esse julgamento de conduta moral, tá? E aí tá. Uma coisa que você vai ver sempre o Mersô falar é: isso não tem muita importância. É isto ou aquilo. Tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Então, ele é esse homem meio tanto faz aí também, tá? Então, é uma característica dele. As pessoas fazem uma pergunta: que importância tem? Dá nada. Ele é bem essa pessoa fria mesmo, tá? E aí, quando o Mersô volta do funeral da mãe, né, enterrou e tudo e tal, ele vai tomar um banho de mar, ali no final da tarde do domingo, e ele encontra uma antiga funcionária do escritório, que ele tinha um certo interesse, uma coisa assim, e ele encontra essa tal dessa Marie tomando banho ali no mar. E aí eles, né, ficam ali de carícias e não sei o quê. E, como você está bonita, né, aquela coisa. Em determinado momento, quando eles saem da praia e vão se vestir, ele coloca a roupa e coloca uma gravata preta. Aí ela até tira uma brincadeirinha, assim, tipo... por que essa gravata preta aí? Você tá de luto? Aí ele só fala assim, minha mãe morreu. Ela acha meio estranho, né? Tipo, nossa, a mãe dele morreu e ele tá tomando banho de praia, não sei o quê. E ali no final, minha gente, eles resolvem que vão pro cinema, assistir um filme meio que de comédia, dão muitas risadas, no final vai pra casa dele, lá, uma noite de amor e vida que segue. Mais adiante, o livro apresenta outro personagem, o tal do Raymond. Um ser que, olha, meu Deus, se Mersô é estranho... Esse Raymond, então, não é muito diferente, não. Um vizinho ali do Mersô. E aí, o Raymond resolve que vai contar uma história pra ele, que ele bateu numa mulher. Gente, é uma história absurda. Que ele simplesmente mora com uma mulher, ele desconfia que essa mulher, sei lá, tá se aproveitando dele, tá pegando dinheiro dele. Ele menciona, assim, naturalmente, que ele espancou essa mulher até sangrar. E conta que de ter espancado essa mulher, que tinha brigado com o irmão dela por conta disso, né? O irmão dela foi tirar satisfação porque ele bateu na irmã dele. Enfim. E essa família dela e dessa mulher é de origem árabe. Ok. No fim da semana seguinte, o Mersô e a Marie resolvem ir à praia. Eles gostam muito de ir à praia. Ali faz muito calor, é citado o tempo inteiro o calor, as moscas, o calor. Quando estava quente, o sol estava rachando, enfim. No fim de semana seguinte, o Mersô encontra a Marie novamente, eles vão pra praia. É muito citado praia aqui. E aí, a Marie pergunta pro Mersô se ele ama ela. E ele responde algo como: gente, isso nem importa muito, tanto faz. Eu acho que não. E a Marie fica meio que estatelada, mas ok. E aí, nesse momento que eles estão juntos, o Raymond, ele dá outra surra nessa mulher que mora com ele. Aí aparece a polícia, aparece os vizinhos, todo mundo sai de casa, aquela confusão, aquela coisa, né, que acontece em briga de casal, né, que tem que meter a colher sim, tá, gente? Mas o Raymond meio que dá uma engabelada ali na polícia, falando que ele só bateu nela porque ele foi enganado, que ela tá tentando passar a perna dele. E aí, ele pede pro Mersô para testemunhar a favor dele. Presta atenção. O Raymond pede pro Mersô testemunhar a favor dele, falando que realmente a mulher passou a perna no Raymond e que ele só bateu nela por conta disso. Então, assim, você vai lá, vai testemunhar, beleza? Beleza. Porque o Mersô aceita. E aí ele vai testemunhar que a mulher realmente enganou o Raymond e ele só bateu na mulher porque ela enganou ele. Calma que piora. Por conta desse acordo deles dois, o Raymond e o Mersô ficam mais próximos, né? Viram amiguinhos ali. Aquele negócio de homem protege homem, né? Mas o Raymond chama o Mersô para ir para uma outra praia, num outro fim de semana. E aí eles combinam de ir num domingo para essa praia. Aqui é onde acontece o evento tragicíssimo do livro. A grande desgraça, a grande tragédia, tá?
que eles estão ali caminhando pela praia, eles veem que tem alguns árabes ali, e aí eles reconhecem que um desses árabes é irmão da mulher lá que o Raymond bateu. E aí eles começam a falar sobre, se esse cara vir pra cima de mim, eu fico com um, você fica com outro, pra gente não ficar em desvantagem. Porque, né, se acontecer alguma coisa, a gente dá um jeito aqui de se proteger e tal. Beleza. Eles ficam alinhando esse conchavo aí, né? E ele se dá conta de que eles fazem esse acordo, na verdade, para que eles não fiquem em desvantagem e consigam, né, bater lá nos árabes. Posteriormente, o Merceau, ele tá andando pela praia e ele resolveu sair para andar na praia com um revólver do tal do Raymond lá. E ele dá de cara com um árabe, com um desses árabes lá, deitado na praia, tomando sol. Ele meio que se aproxima desse árabe, o árabe meio que mostra uma faca, né? Eu nem sei se pode ficar falando essas palavras aqui no YouTube. Eu vou ter que, nas próximas resenhas, se tiver essas palavras, eu vou ter que camuflar, tá, gente? Mas aí, ele meio que mostra uma faca, assim, pro Merceau, e aí o Merceau até diz que reluz no sol, que queima seus olhos e não sei o que, ele fica muito atordoado e reviravoltas, calor, insolação, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Dá um tiro no cara. E aí, ele não se contenta com apenas um e dá mais 4 tiros no cara. Óbvio que ele morreu. E esta é a primeira parte do livro, tá? A gente tá aqui mais ou menos na metade, é o que acontece, são os eventos que acontecem nesse livro. Mas a genialidade do Camus vem na segunda parte, tá? Por quê? Porque na segunda parte a gente tem a prisão do Merceau, a gente tem o julgamento do Merceau. E aqui o livro ele adquire uma outra perspectiva, um novo olhar, tá? Porque a gente se depara com as pessoas, não só, né, o juiz, o promotor, mas as pessoas julgando o Merceau. Porque aí vai de testemunha algumas pessoas lá daquele asilo, vai umas pessoas que estavam lá na praia, vai a Marie, e aí a Marie até fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, não sei o quê, aquela coisa assim, vai tirando o corpo fora. Nesse ponto do livro, o Merceau, ele está preso e ele está sendo julgado por ter assassinado o árabe. Mas o mote do julgamento, o mote da conversa ali é: por que você não chorou no velório da mãe? Por que você tomou café com leite no velório da mãe? Por que você fumou do lado do caixão? Por que você voltou para sua casa e foi para a praia? Então, assim, você percebe que ele tá sendo julgado pelo crime que ele cometeu, que tem que ser julgado mesmo, mas que o enredo ali é a ausência de sentimentos, a ausência de compaixão, a ausência de uma demonstração de emoção no velório da mãe. E aqui é onde eu vejo a maior genialidade do Camus, porque aqui ele retrata uma pessoa que se recusa a fingir que sente, tá? Ele não vai chorar porque é uma convenção social. Ele não vai fingir que tá emocionado porque, as pessoas esperam isso de mim. Ele se recusa. O que ele tá sentindo é isso, ele vai ser condizente, ele vai ser congruente com os sentimentos dele. Segue-se o julgamento, a gente percebe aqui que o julgamento é muito mais moral pelos fatos que ocorreram no velório da mãe do que pela gravidade, por exemplo, do crime que ele cometeu, né? Que de fato é um homicídio. Vou parar por aqui, porque eu já falei até demais do enredo do livro, um livro tão curto, mas no final, para você saber qual foi a condenação do Merceau, você vai precisar ler o livro. E aí, você começa a se pegar pensando, ele foi julgado, condenado ou não. Ele foi julgado pelas reações no velório da mãe, ou ele foi julgado pelo crime que ele de fato cometeu. A gente se depara com um personagem que se recusa
a fingir. Fingir que sente, fingir que não sente. É uma frase, eu já falei, né? Mas é uma frase muito comum aqui no livro, o Mersô responder com tanto faz. Ah, você não sei o que, tanto faz. Ah, isso não importa, tanto faz. Isso é uma coisa bem presente aqui no livro. Trazendo a obra para o contexto em que ela foi escrita, eu peguei ali um pouco do cenário, da guerra e etc. Aqui, há de se destacar que o Camus escreveu esse livro no meio da Segunda Guerra, no auge, praticamente, da Segunda Guerra. Eu nunca vivi em um mundo em guerra, tá? A gente sabe que existem guerras regionalizadas ali, Ucrânia, Rússia, Iraque, Israel, a gente sabe que tem essas guerras, mas não é uma guerra mundial. Elas podem afetar o mundo de alguma forma, mas não é uma guerra mundial globalizada, tá? Mas eu imagino o quão desesperador, o quão desesperançoso são os dias das pessoas que vivem em guerra. Porque você não sabe se vai acabar, você não sabe qual vai ser a próxima catástrofe, você não sabe qual vai ser o próximo grande conflito, você sabe, você vive dias de incerteza. E, querendo ou não, as pessoas trazem isso pro seu dia a dia. Essa desesperança, essa tristeza, esse peso, essa carga dramática dos dias que se seguem. E aí, eu me peguei pensando em uma pessoa, em um cenário, né, de guerra, como que seriam os pensamentos dessa pessoa? Tipo, essa pessoa não tem esperança. Para ela, a morte é uma certeza, como a morte é uma certeza na vida de qualquer pessoa. Mas em um mundo em guerra, eu acho que a morte ela é mais palpável. Ela é bem mais próxima da gente do que, né, num cenário, entre aspas, de normalidade. E eu chego à conclusão de que eu não acredito que, de fato, o Mersô não sente. Eu acredito que o Mersô trata os sentimentos como uma espécie de fantasias. Por quê? Porque ele está vivendo o momento presente. Ele precisa se ancorar no momento presente. Sentimentos são sentimentos, eles estão no campo das emoções, eles estão no campo do sentir. E o que acontece, o que de fato está acontecendo, está acontecendo. Então, eu chego à conclusão de que o Mersô, ele pensa, ele sente os sentimentos como meras emoções do campo emocional e não do campo real. E as pessoas ancoram e norteiam os seus agires, os seus pensares, os seus viveres nessas emoções. E para o Mersô, não. Ele ancora a vida dele aqui e no agora, tá? Porém, para ele, o que de fato interessa, o que não tem sombra de dúvida, não tem margem para devagar, é o aqui e agora. É o que realmente está acontecendo, é o presente. Aí eu destaquei também que em alguns momentos o Mersô ele fala, né? Ele se refere à mãe como mamãe. E eu vejo esse substantivo como uma forma muito carinhosa de se referir à mãe, né? Mamãe. É tão mais zeloso, cuidadoso do que mãe, simplesmente, né? Em diversos momentos do livro, o Mersô, ele fala, ele se pega pensando em momentos da vida dele. Ele se pega pensando que ele gosta do café com leite, ele se pega pensando que ele gosta do toque, do beijo da Marie, de que ele tem esses sentimentos. Então, assim, no fundo, ele sente, mas ele não se apega a sentimentos. É mais ou menos essa a leitura que eu fiz desse livro. Para mim, o Mersô, ele é como se fosse um ser humano tão ancorado, com os dois pés, a cabeça, o tronco e os membros tão ancorados na realidade que não tem espaço para o passado ou para o futuro. Ele não conjectura o que passou, ele não espera o que virá. Ele está vivendo o aqui e o agora, o presente, sem divagação, sem rodeio,
Aquilo que e ponto final. E para mim, a forma mais pungente, mais palpável de ver que, de fato, o Mersor sente é quando ele está ali no julgamento, quando ele tá preso, né, esperando o julgamento, que ele se depara com a possibilidade de não ter mais liberdade. E aí ele sente, ele não vai ser mais livre. E isso para ele traz um grande pesar. Também fica muito claro para mim que o Mersor, ele é uma pessoa que ele não tem ambições, ele não tem sonhos, ele não almeja coisas, ele não divaga sobre as coisas, ele não tem sonhos, desejos, porque ele vive o aqui e o agora. Porque para ele não adianta pensar no amanhã. Ele nem sabe se o amanhã virá. Você imagina você viver numa realidade que você não sabe se terá amanhã. Talvez foi aí onde eu comecei a ler um pouco sobre absurdismo, essa filosofia e tal. Eu não sou estudiosa de filosofia, eu tenho até um certo distanciamento, porque eu acho que eu nunca vou entender direito as coisas e realmente às vezes eu nunca entendo. E foi aqui que eu meio que achei que pode ser a essência da filosofia do absurdo, que é justamente não se ancorar em sentimentos, tratar dogmas como coisas inúteis, né? Ai, divindade, se vai ter um para sempre, se tem uma vida depois da vida, como que é? Porque a gente não sabe, não importa para o absurdismo, isso na verdade não importa, porque o que importa, de fato, é apenas a realidade. Finalizando aqui, né, minhas divagações, para o Camus, encarar o absurdo, que é a realidade, é a melhor das alternativas. Porque é o que a gente tem, é o que ele tem, né? Ele só tem a realidade para encarar. É o que resta para ele. Aceitar que para a vida não há um sentido, um porquê, e mesmo assim viver de forma presente, de viver de forma visceral. Talvez aqui, para Camus, é onde o absurdo, que é a realidade, tenha o maior peso. Por quê? Porque na realidade, viver o momento presente, viver o que se tem para viver, é a melhor das alternativas. Para Camus, aceitar que não há um sentido para a vida é a melhor alternativa. Porque a gente não sabe se tem um sentido. Aceitar que não tem um porquê viver. Por que ser uma pessoa boa? Porque eu não sei se vai ter céu, se vai ter inferno, o que vai ter depois, né? Daqui, do agora. E mesmo assim, o absurdo é continuar vivendo. Continuar essa trajetória, mesmo que não tenha um porquê, mesmo que não tenha um para onde, mesmo que não tenha um dogma que explique tudo isso. Viver é a resistência. Viver é estar jogando esse jogo chamado vida, viver da melhor forma e, por mais que não tenha um sentido, por mais que não tenha um destino, por mais que não tenha um depois, ainda assim continuar vivendo. Para Camus, ele tinha uma ideia de que seria uma espécie de desperdício, uma espécie de absurdo conjecturar o autoextermínio, tá? Entendam aí autoextermínio, aquela palavra que começa com sui e a gente não pode falar aqui no YouTube. Mas é porque realmente a graça do viver é viver mesmo que a gente não saiba por quê. Mesmo porque a gente não saiba para onde, enfim, mesmo que a gente não saiba aonde isso vai dar, né? Então, esse continuar vivendo é uma forma de aceitar que a vida é um absurdo. E aí, finalizando, né? Esse livro, que ele é muito curto, mas ele me trouxe muitos pensamentos, muitos questionamentos. Eu acredito que seja um livro para a gente ler, para a gente reler algumas vezes, para a gente parar, para a gente pensar, para a gente entender essa questão do absurdismo,
vida depois da vida, o sentido, se precisa ter um sentido. E aí eu chego à conclusão de que esse é um livro que a gente precisa ler e reler algumas vezes para poder entender essa questão. Acredito que seja um livro para a gente pensar, para a gente aprofundar essas questões, né? O sentido da vida, o porquê, se tem um depois, se não tem, se mesmo assim vale a pena continuar vivendo. Para mim, né? Claro que vale a pena continuar vivendo. Essas questões filosóficas, elas não podem nos atingir a ponto da gente questionar essas coisas, né? E cuidar da cabecinha para viver essa vida da melhor forma, tá? Foi um livro que eu achei sensacional, gostei demais. Assim, para mim é um livro 5 estrelas, favoritado, porque ele me fez pensar, ele me fez sentir, ele me fez olhar além de algumas questões, me fez refletir sobre a questão do luto, sobre a questão do como que a gente reage diante de certas coisas. Então, para mim é um livro 5 estrelas. Tem divagações, tem coisas que te fazem pensar, tem coisas que te levam além, mas é um livro que vale a pena ser lido, é um livro que vale a pena ser conhecido, tá bom? Eu espero que eu tenha me feito entender, tá? Eu espero que essa minha resenha tenha ficado entendível, tá? Boa, eu não sei, mas entendível pelo menos. E que vocês gostem, deixe seus comentários, pode conversar comigo nos comentários, pode chamar lá também no @o perigo de ser leitora, que eu respondo todo mundo. Eu gosto muito dessa interação com vocês. Me conta se você já leu Camus, se você já leu Estrangeiro, se você, enfim, concorda, discorda, recorda ou não concorda. Nos encontramos no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até mais!